Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo-aula de Tópicos Avançados 2. Hoje nós falaremos sobre análise de custo versus volume versus lucro. Dentro desse assunto, nós vamos trabalhar, certo, o conceito de margem de contribuição unitária. A margem de contribuição é um indicador econômico-financeiro capaz de dizer exatamente se a receita de uma empresa é suficiente para pagar os custos fixos e as despesas fixas, e ainda assim esta empresa lucrar, certo? A margem de contribuição unitária é o preço de venda do produto unitário menos os seus custos variáveis e despesas variáveis unitárias. Representa a parcela do preço que está disponível para a cobertura dos custos fixos e para a geração do lucro. Dentro deste assunto, aqui é a fórmula que nós utilizamos para cálculo e mensuração da margem de contribuição unitária, que é margem de contribuição igual a preço de venda unitário menos custo variável unitário menos despesa variável unitária. Sempre unitário, por unidade, ok? Vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo. Qual é o melhor produto? Qual que é a melhor margem de contribuição unitária desses produtos? Aqui nós temos o produto A e o produto B. O produto A, o preço de venda R$10. O produto B, o preço de venda R$20. No produto A, tem um custo variável de R$6. Produto B, R$10. Aplicando a fórmula, ok, nós teremos uma margem de contribuição de 10 menos 6. Neste caso hipotético, não teve despesa variável, somente custo variável. Então, 10 menos 6, 4. A margem de contribuição do produto A é 4. 20 menos 10, 10. A margem de contribuição do produto B é R$10. Então, ou seja, em percentual falando, ok, a margem de contribuição representa 40% do preço de venda do produto A. Produto B, a margem de contribuição representa 50%. Então, trazendo esta análise, o melhor produto é o produto B, porque possui uma margem superior ao produto A, ok? Para fazer o cálculo da margem de contribuição, qual a importância para cálculo deste indicador? É uma das atitudes mais importantes de uma empresa, certo? E precisa ser feito regularmente. É crucial e indispensável para a formação do preço de venda. É um indicador essencial para que o gestor consiga identificar qual é a margem de contribuição daquele produto relacionado às despesas fixas. Porque o gestor, sabendo a importância daquele produto, se aquele produto está contribuindo positivamente ou não, ele vai conseguir formar o preço daquele produto de uma forma mais justa e mais competitiva, certo? Vamos dar sequência aqui. Nós temos utilização diferenciada na estrutura de produção. Como assim? Quando você está falando de um processo produtivo, de uma indústria, para formar aquele produto, você tem algumas variáveis, certo? Algumas atividades. Até nós estamos vendo isso no método de custeio IPSI. Dentro desse aspecto, dessas atividades, dessas variáveis, dessas constantes, nós temos um fator muito importante que é a produção por hora. Então, o que eu quero te dizer neste momento é que após o cálculo da margem de contribuição, você pode mensurar essa margem de contribuição considerando essas variáveis. Por exemplo, após a finalização da margem de contribuição deste exemplo hipotético, nós inserimos mais algumas variáveis. Nós identificamos que este produto A, ok, é produzido 3 unidades por hora e o produto B é produzido 1 unidade por hora. Considerando essa variável,
você tem a possibilidade de calcular a margem de contribuição por hora. Veja bem, se a margem de contribuição do produto A é R$4 e nós produzimos 3 unidades por hora, 4 vezes 3, 12. Então, a margem de contribuição por hora vai ser R$12, certo? E o produto B vai ser R$10. Veja bem o que aconteceu. Após a consideração dessa variável, qual é o produto de maior margem? Qual é o melhor produto? Permanece o B? Não. Agora é o A. Então, o que eu te estou dizendo nesse momento é que a margem de contribuição ela deve considerar as variáveis para cálculo de margem de contribuição. Você deve considerar o contexto todo para que você não interprete esse indicador de forma equivocada, tá bom? Vamos continuar a nossa análise. É impossível falar de margem de contribuição, da finalidade da margem de contribuição, sem falar do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o nível de produção onde o lucro é nulo. Como assim? É um nível, ok, que a empresa não tem lucro e não tem prejuízo dentro da demonstração do resultado do exercício. É o volume que a empresa precisa produzir, ok, vender, ok, sem ter lucro e sem ter prejuízo. Vamos entender? Aqui eu trago para vocês a fórmula do ponto de equilíbrio. A fórmula para mensuração do ponto de equilíbrio, ela é formada por custo fixo, ok, mais despesas fixas, dividido por margem de contribuição unitária. Margem de contribuição foi o que nós aprendemos posteriormente. Então, você calcula a margem de contribuição para depois conseguir calcular o ponto de equilíbrio. Então, nós temos aqui as variáveis dessas fórmulas. Ok, dando sequência, eu trouxe alguns gráficos para que o entendimento seja mais efetivo. Veja bem, aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho aqui o volume da receita e do custo fixo, certo? O ponto de equilíbrio é quando esses dois eixos se encontram. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o ponto de equilíbrio, onde a empresa não tem lucro e não tem prejuízo. Porque o custo fixo e despesas fixas é igual à receita, à margem de contribuição, né? Que a margem de contribuição é receita, que é o preço de venda, né? Menos custo variável e despesa variável. Então, quando os dois eixos se encontram, você tem um ponto de equilíbrio, certo? Quando há um aumento nos custos fixos, certo? Quando há um aumento nos custos fixos, ó, esse custo fixo estava aqui, de repente ele aumentou para cá, o que vai acontecer? Veja bem a transação do gráfico. Se aumenta o custo fixo, significa que para cobrir este custo fixo, ok? Você vai ter que aumentar a margem de contribuição. Então, o ponto de equilíbrio para unir, ó, aumenta. Se aumentar o custo fixo, também tem que aumentar a margem de contribuição. Já quando aumenta o preço, há um aumento no preço, veja bem, ó, aumento no preço. Se há um aumento no preço, também haverá Se há um aumento do preço, você diminui o volume, ok, de produção, de venda, para margem de contribuição. Dentro do ponto de equilíbrio, você diminui o volume para cobrir as despesas e custos fixos. Dando sequência aqui ao nosso conteúdo, certo? É importante falarmos de 3 tipos de ponto de equilíbrio existente. Nós temos
o ponto de equilíbrio contábil, que é o que nós vamos tratar hoje, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. No ponto de equilíbrio contábil é quando nós utilizamos os custos fixos e despesas fixas contábeis, certo? Integralmente. Já o ponto de equilíbrio econômico é quando são adicionados os custos de oportunidades e de outros gêneros. E o custo e o ponto de equilíbrio financeiro é que quando nós consideramos apenas os custos desembolsados por regime de caixa. Enfim, hoje nós trataremos somente do ponto de equilíbrio contábil, tá bom? Vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo de fixação para que nós possamos trabalhar. Veja bem, uma determinada empresa em janeiro de X1, ok? Ela produz somente um tipo de produto e o preço de venda unitário deste produto é R$60. O custo variável unitário deste produto é R$12 e a despesa variável unitária R$10. Vamos lá. R$60 é o preço de venda unitário. R$12 é o custo variável e R$10 a despesa variável. Aí eu te pergunto agora, qual é a margem de contribuição deste produto? Você vai ter que aplicar aquela fórmula que nós aprendemos anteriormente, tá bom? Então, a margem de contribuição desse produto vai ser o preço de venda menos o custo variável menos a despesa variável. 60 menos 12 menos 10, R$38. Significa que para cada produto produzido, ok? Para cada produto produzido e vendido, aquele produto, a unidade, ok, vai contribuir R$38 para cobrir custos fixos e despesas fixas. Agora, vamos para o próximo passo, que é a mensuração do ponto de equilíbrio contábil. Nós calculamos inicialmente a margem de contribuição, porque você precisa da margem de contribuição para calcular o ponto de equilíbrio. Então, vamos lá. A empresa tem uma despesa fixa mensal de R$20.000 e R$2.000, de R$22.000. Qual é o volume que deve ser produzido e vendido para cobrir essas despesas fixas e custos fixos? Essa é a finalidade do ponto de equilíbrio contábil. Então vamos lá. Aplicando a fórmula, que é custo fixos mais despesa fixas dividido por margem de contribuição, que nós calculamos aqui que é 38. Então, 20.000 mais 2.000 dividido por 38. Essa é a fórmula. 22.000 dividido por 38 significa que a empresa terá que produzir e vender 579, né? Vamos arredondar. 579 unidades para cobrir os custos fixos e as despesas fixas, ok? Para zerar o resultado, sem lucro e sem prejuízo. Pessoal, olha só que importante este indicador. De que forma ele pode ser utilizado? Olha, veja bem, para que a empresa não tenha prejuízo, ela tem que produzir e vender 579 unidades por mês. Se ela vender tudo que passar de 579 vai ser lucro, tá? Tudo que vender acima de 579, produzir e vender acima de 579 é lucro para a empresa. Agora veja bem, se a empresa não conseguir produzir e vender 579 unidades, ela vai fechar no prejuízo, ok? Por hoje é só. Nas próximas aulas nós continuaremos neste assunto de ponto de equilíbrio, ok? Falando sobre ponto de equilíbrio econômico e financeiro, ok? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.